O Papa morrera. Amanhã, todo o clero da Basílica viria buscá-lo, para o expor ao público na capela do Santíssimo Sacramento. Seria enterrado no terceiro dia, revestido de seus paramentos de grande pontifical. Mitra na cabeça, um véu purpúreo sobre o rosto e um manto vermelho, orlado de arminho para o manter quente na cripta. As suas condecorações e as moedas que mandara cunhar seriam enterradas com ele, para sua identificação se viesse a ser exumado 1000 anos depois. Seria encerrado em 3 urnas, uma em madeira de cipreste, a segunda de chumbo para o isolar da umidade e preservar-lhe o brasão, e a certidão de óbito, a última de homo, para que se assemelhasse pelo menos aos outros homens que vão para a sepultura em caixões de madeira. O Papa morrera. Por ele rezariam agora, como por qualquer outro mortal: não julgueis, Senhor, o vosso servo, salvai-o da morte eterna. Baixá-lo-iam depois a gruta situada sob o altar-mor, onde talvez, mas apenas talvez, se misturaria em poeira a poeira de Pedro. Um pedreiro emparedaria o túmulo e fixaria uma lápide de mármore com seu nome, o seu título e datas de seu nascimento e morte. O Papa morrera. Seria sufragado com 9 dias de missas e 9 absolvições, das quais, tendo sido em vida maior distribuidor que os outros homens, mais necessitaria após a morte. Depois, seria esquecido. O trono de Pedro achava-se vazio. A vida da igreja estava em síncope, e o Todo-Poderoso sem representante neste agitado planeta. O trono de Pedro achava-se vazio. E assim inicia-se a história desse livro do Morris West, chamado As Sandálias do Pescador. Eu quero resenhar com vocês, meus queridos seguidores aqui do Livros e etc. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Livros e etc. Como avisado e comunicado a vocês nos últimos vídeos, todo domingo pela manhã, exatamente nesse mesmo horário, entre 9 e 10 horas da manhã, vocês terão a oportunidade de acompanhar, de assistir um vídeo de uma resenha de leitura de alguns dos livros que eu estiver lendo ou que minha esposa estiver lendo. Só lembrando, a programação aqui é sábado uma aula livre, domingo uma resenha de leitura ou até mesmo algum outro vídeo que eu ou a minha esposa julgarmos interessantes trazer aqui para vocês. Mas antes de falar sobre esse fantástico livro do Morris West, As Sandálias do Pescador, eu queria pedir que, se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sino para receber as notificações, deixa o seu like, comenta, compartilha, interaja com o vídeo de alguma forma, para que o próprio YouTube recomende o humilde canal aqui, Livros e etc., para que mais e mais pessoas possam conhecer aqui esse humilde espaço literário aqui no YouTube. Beleza, pessoal? E só lembrando, o último aviso paroquial: o meu curso de introdução ao liberalismo, caso você deseje aprender sobre as ideias da liberdade, está em promoção até amanhã, essa semana de Black Friday. Vou deixar aqui na descrição também, onde tem mais informações, caso você deseje conhecer e aprender mais sobre o liberalismo. Beleza, pessoal? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar sobre esse livro. Mas antes, eu não posso deixar de falar de como esse livro chegou até as minhas mãos. Se você observar, não sei se vocês conseguem ver bem, está bem na cara de que esse é um livro usado, e certamente ele o é. Eu encontrei esse livro, inclusive se você não me segue no Instagram, eu falei toda essa história lá no Instagram, também está aqui na descrição. Um certo dia, durante a campanha eleitoral a qual eu concorri para ser vereador aqui da cidade de Aracaju, eu decidi ir ao centro, panfletar, divulgar as minhas ideias de ônibus. Deixei o carro na garagem aqui do apartamento e fui de ônibus para o centro. Ao chegar no ponto de ônibus, estava deserto, não tinha ninguém, esse livro estava lá, parado, me esperando. Peguei o livro, folheei-o, não tinha um nome, na verdade não tem nome de ninguém, não tem assinatura de nenhuma pessoa. Peguei-o para mim, guardei e o passei na frente de vários outros livros que eu me planejava ler ainda esse ano, por conta justamente desse momento providencial. E por isso estamos aqui, eu quero muito. Inclusive eu parei todas as minhas leituras para poder me dedicar nos últimos dias a terminar esse livro aqui do Morris West, chamado As Sandálias do Pescador. Mas antes de falar sobre o livro, é válido também pontuar um pouco sobre a vida do próprio autor, que tem toda influência na sua obra aqui. Esse livro que foi lançado em 1963. O Morris West é um australiano, ele foi padre durante alguns anos, após 2 anos ele decidiu abandonar o hábito, no caso deixou de ser padre, mas ainda se manteve vivo ali, presente nos meandros da igreja católica. Inclusive ele foi militar, chegou até a ser tenente do exército australiano, e essas duas facetas da vida do Morris West certamente dão a tônica aqui principal do seu livro. Falando sobre o enredo de forma básica, só lembrando, como sempre, meus queridos e estimados seguidores, eu nunca vou falar o final do livro. A ideia é que você sinta-se convencido
a ler o livro após essa minha breve resenha, adquira o livro que está em promoção na Amazon, inclusive nessa semana de Black Friday, por R$22, se não me falha a memória, está aqui na descrição desse vídeo. Então, lembra que eu li aqui o início do livro que vai falar sobre o trono de Pedro está vazio. Que para quem conhece um pouco da doutrina da Santa Sé da Igreja Católica, há de compreender que o Papa morreu, né, aqui no início da história, e os cardeais da Santa Sé da Igreja Católica precisam fazer toda aquela cerimônia para a escolha do novo Papa. Eu tenho muito vídeo na minha memória quando o Papa João Paulo II veio a falecer e teve que ser escolhido um novo Papa, no caso, naquela época, o Bento XVI, as TVs, pelo menos aqui no Brasil, falavam-se desse processo de votação assim, dia e noite. Foi um processo que durou dias, e em alguns casos chegou até a durar semanas e, quiçá, meses. E o livro começa-se com esse processo todo, meio de certa forma, um processo político da escolha do novo Papa. E lembra que eu falei que a vida do Morris West, e certamente é um livro de ficção, mas tem coisas aqui muito realísticas, pois o próprio Morris West viveu dentro do seio da Igreja Católica e trouxe certamente experiências da sua vida católica dentro do seio da Igreja Católica para o seu livro. Então o início do livro, as 50 primeiras páginas, mostra todo esse processo de escolha do novo Papa, que dá a tônica aqui do livro. Quem é escolhido para ser o novo Papa por aclamação da maior parte dos cardeais que escolhem quem vai ser o novo Papa é um sujeito chamado Kirill Cardeal Lakota, um sujeito ucraniano, um pouco mais de 50, quase 60 anos, que passou 15, 16 anos num campo de trabalho forçado na Ucrânia. Para quem não sabe, estamos falando aqui do período da Segunda Guerra Mundial, que nós conhecemos como a época da Guerra Fria, que é onde o livro se passa também. Então o livro, como eu disse, tem um pouco de ficção, claro, mas tem um pouco de historiografia do mundo real. Uma parte fantástica da história do mundo, inclusive, na minha perspectiva, essa questão do conflito bélico que nunca aconteceu entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas que nós conhecemos como Cold War, a tal chamada Guerra Fria. Só que o que torna o livro mais fantástico ainda é que, enquanto que do outro lado, na Itália, né, no Vaticano, esse Kirill Cardeal Lakota se torna o Papa por aclamação dos cardeais, o seu algoz, lembra que eu falei que ele ficou 15, 16 anos no campo de trabalho forçado na União Soviética, melhor dizendo, na Ucrânia, quando essa estava sob o domínio da União Soviética. E quem é que vem se tornar o líder da União Soviética? É justamente o seu algoz, um sujeito de nome Kamenev. E aí o livro é fantástico, porque vai mostrando justamente essa relação entre esses dois personagens diametralmente opostos, arraigado, abraçado à fé cristã, enquanto que o outro, por tendências marxistas e socialistas, totalmente ateu. Só que eles começam a trocar correspondência entre eles e eles, de certa forma, vão relembrando a experiência a qual eles passaram juntos ali no campo de trabalho forçado. Então, assim, é muito legal ver essa troca de correspondência e ver como um personagem, seja o Kamenev, que é um ateu, que é um político, que é um gestor, que é um politiburo, influencia, de certa forma, nas decisões que o agora pontífice da Santa Sé da Igreja Católica toma ali nos meandros da Igreja Católica. Além disso, claro, não somente esses dois personagens, outros personagens circundam tanto o cardeal, o Kirill Cardeal Lakota, Kirill I, esse é o nome que ela adota como pontífice da Santa Sé, quanto o personagem Kamenev. Existem alguns personagens ali, existem alguns outros cardeais que vão se envolvendo ali nos bastidores da política, no caso da Santa Sé da Igreja Católica. Existem jornalistas, existe uma moça que cuida de crianças, e todos esses personagens vão sendo impactados, de certa forma, pelas palavras e pelas ações e pelas atitudes do agora Papa da Santa Sé da Igreja Católica. E, assim, é fantástico como esses personagens vão sendo impactados pelo Kirill Cardeal Lakota e pela sua postura mediante alguns conflitos que ocorrem ali entre esses personagens que se envolvem. E, é claro, todos eles vão caminhando para um desfecho da história, tendo o seu arco, por assim dizer, resolvido e, claro, culminam no final da história, assim, um final interessantíssimo e surpreendente, justamente da resolução também do próprio problema central que o próprio Papa passa aqui na história do Kirill I. Aí tem um jornalista que precisa se separar e ele precisa de certos favores da Igreja Católica. Tem um político que quer ser o primeiro-ministro ali da Itália, de Roma, e ele também deve favores à Santa Sé, à Igreja Católica. E isso tudo vai se mostrando ali nos bastidores. E ainda assim, as próprias correspondências trocadas, meio que em uma determinada parte do livro, o Kirill Cardeal Lakota, o Papa, se torna meio que um fiador, um meio da balança entre esses conflitos entre os Estados Unidos e a União Soviética. Ele meio que se torna um mediador para que esse conflito não venha a acontecer. Então, assim, é uma história fantástica, como eu disse a vocês. Mistura um pouco da ficção, é óbvio, como o próprio Morris West fala no início do livro, mas, de certa forma, é carregado também de simbolismo, de coisas que aconteceram naquela época, do que nós conhecemos hoje como Guerra
Fria. É claro, minha intenção aqui não é de forma alguma apresentar e entregar a vocês o final do livro, mas é fantástica a forma de como vai se resolvendo esses pequenos pormenores. Eu falo pormenores, mas porque acontecem nos bastidores. Aparece depois um personagem, um jesuíta, que passou 20 anos formulando uma tese teológica e ele acaba se tornando um grandíssimo amigo do Papa, e ele também tem um envolvimento. Assim, são vários personagens que vão aparecendo e todos eles estão interligados com o próprio Papa em si. Uma outra parte também fantástica, que eu muito me recordo vivamente durante a leitura aqui, durante essa lembrança e gravando esse vídeo para vocês, são os momentos em que o próprio Papa escreve o seu diário, tipo extrato, né? Ele passa algumas horas do seu dia, escrevendo como ele está vendo toda essa situação. E assim, são momentos fantásticos, que ele meio que se pergunta se ele realmente era merecedor do trono de São Pedro, se ele realmente está tomando um papel correto em envolver a Santa Sé, a Igreja Católica, nesse conflito supostamente bélico entre os Estados Unidos e a União Soviética. Enfim, gente, é um livro para quem gosta de religião, teologia, perfeito. Perfeito, assim, claro, tem algumas falhas, mas é óbvio que o próprio autor deixa isso claro por se tratar de uma ficção. Para quem gosta de teologia, religião, para quem gosta de conflitos policialescos, por assim dizer, guerra, né? Essa é a palavra mais correta a se utilizar, também é recomendado. Para quem gosta de entender um pouco os nuances dos seres humanos e como eles se relagem com Deus, com a espiritualidade e com as outras pessoas que estão ao seu redor, recomendadíssima a leitura desse livro. Só lembrando, está na descrição aqui desse vídeo o link, caso você queira adquirir a sua cópia na Amazon por um valor mais do que especial. Se não me falha a memória, é R$22. E também vou deixar na descrição também o trailer do filme. Tem um filme baseado nesse mesmo livro que eu ainda não tive a oportunidade de assistir. Não sei se eu vou assistir, mas eu vou deixar na recomendação caso vocês tenham interesse. É um filme antigo, mas claro, baseado aqui nesse livro do Morris West, chamado As Sandálias do Pescador. Bom, pessoal, por esse vídeo é só. Eu espero que nesse vídeo eu tenha conseguido passar algumas humildes palavras para convencê-lo a adquirir o livro, comprar e você mesmo ler e ter a experiência de leitura, como eu sempre gosto de fazer aqui no Livros e etc. Né? Aqui, lembrei, extrato das memórias secretas de Quirino I, Pontífice Máximo. São partes fantásticas onde você tem aqui uma espécie de diário mesmo, em primeira pessoa, onde o Papa vai contando como ele está enxergando toda a situação que está acontecendo ao redor dele. Para quem gosta de conflitos, como eu já falei, né, desses conflitos políticos que acontecem ali nos bastidores, seja da Santa Sé da Igreja Católica, que acontece sem sombra de dúvidas, como desses próprios conflitos entre nações na época da Guerra Fria, mais do que recomendado. Bom, pessoal, por esse vídeo só, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa o seu like, comenta, compartilha, interage com o vídeo de alguma forma para que mais pessoas, para que o YouTube recomende para mais pessoas o canal Aqui Livros e etc. Nos vemos nos próximos vídeos, se Deus assim nos permitir. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.